Fala galera, estamos aqui com mais um De Cara com a História e o assunto hoje é as revoluções inglesas do século XVII. Revoluções essas de caráter burguês que aconteceram na Inglaterra no século XVII. Lembrando que, por revolução ser considerada de caráter burguês, ela não precisa ser feita pela burguesia, mas ter como resultado a burguesia. Vamos entender como ocorreram essas revoluções no século XVII lá na Inglaterra. Primeiramente, a gente tem que entender como é que estava montado o absolutismo inglês. A Inglaterra era uma monarquia absolutista. Só que esse absolutismo inglês ele era enfraquecido, né? Ele tinha umas limitações. As limitações foram impostas em 1215 pela Magna Carta, que o Grande Conselho, né, que vem a ser futuramente o Parlamento, obrigou o rei João Sem Terras a assinar. Essa Magna Carta limitava o poder do rei em dois quesitos: no quesito convocação do exército e no quesito impostos. Ou seja, ele não podia aumentar, ampliar ou criar novos impostos. Logicamente que o contexto continua vigorando, né? O Grande Conselho tem o seu poder, mas os reis absolutistas ingleses continuaram governando aí, até que chegamos na dinastia dos Tudors, né? Primeiramente com Henrique VIII, aquele rei que cria a igreja anglicana, né? Que faz a reforma religiosa na Inglaterra. Reforma essa que a gente pode vislumbrar de um caráter político, uma vez que o rei se torna, ao criar a igreja anglicana, óbvio, ele se torna também um líder religioso, não só líder político do povo inglês. Então ele assim reforça um pouco o absolutismo que estava, né, limitado pela Magna Carta. E futuramente a gente pode ver um reforço maior desse absolutismo inglês com a Elizabeth I, a filha do Henrique VIII. Elizabeth I ela vai ser responsável por um grande boom econômico na Inglaterra. Ampliação do mercado inglês, ampliação do comércio inglês, ela vai promover os cercamentos, né? Ela vai permitir os cercamentos, a transformação de terras comunais em terras particulares, né? A palavra cercamento vem de cerca mesmo, porque precisava ampliar a indústria, mas para ampliar a indústria tinha que ampliar a oferta de matéria-prima. E a matéria-prima da indústria têxtil inglesa na época era lã de ovelha. Então precisava aumentar o rebanho de ovelhas lá. Então Elizabeth também vai ser a promotora do povoamento da Nova Inglaterra, que vai vir a se tornar os Estados Unidos futuramente. E também ela põe em prática, né, o plano que existia desde o pai dela, que era um ato de supremacia, fazer com que todos seguissem a religião anglicana dentro da Inglaterra, né? Então houveram grandes mudanças na estrutura econômica dentro desse processo da Elizabeth I, né? Elizabeth I ela vem a falecer e ela não deixa herdeiros, né? Quem vai assumir o trono vai ser o seu primo, Jaime I, rei da Escócia, né? Logicamente que o parlamento, o grande conselho inglês, não vai ficar muito satisfeito com essa subida ao trono. Então, ele vai, né, passar a sofrer alguns embates, né? Então vai haver muitos embates entre o rei Jaime I e lógico, óbvio, após o Jaime I, também o Carlos I, seu filho, com um grande conselho, né, o parlamento, né? A gente sabe que a ideia desses reis era tentar reforçar o absolutismo, né? O grande momento dessa tentativa vai acontecer com Carlos I, né? Quando Carlos I pega um imposto que havia na Inglaterra chamado Ship Money, que era um imposto feito para defesa de cidades costeiras, e amplia ele para cidades no interior. Logicamente, isso sem consultar o parlamento. Olha lá, aquela falha da Magna Carta. Ele passa a reforçar a nobreza tradicional dentro do parlamento. Sendo que, nessa mesma época, uma nobreza togada, uma nobreza que havia comprado títulos, terras, estava em ascensão. Essa nobreza era totalmente ligada à burguesia, né? Ela está comprando, totalmente ligada à burguesia. E ele começa a reforçar ela, esses pares, como eles mesmos chamavam, né, que é essa nobreza tradicional, para poder criar condições dele ampliar seu poder dentro do governo inglês. Só que ele vai diversas vezes entrar em choque com o parlamento, fechando o parlamento, desobedecendo o parlamento. E isso vai criar um atrito cada vez maior. Maior. Em vários momentos ele vai chegar a fechar, abrir o parlamento, ele vai se meter numa guerra com a Escócia e vai precisar convocar o exército, e ele vai convocar sem consultar o parlamento. Então, vai havendo aí vários desacordos entre as duas
formas de poder dentro da Inglaterra. Obviamente que o rei tinha um pouco mais de fortalecimento, mas o grande conselho, o parlamento, ele também tinha os seus mecanismos. Obviamente, reforçado agora pela entrada da burguesia. Aí, vamos observar aqui que vai acontecer uma guerra civil dentro desse contexto. E essa guerra civil a gente vai dar o nome de Revolução Puritana. É a primeira das revoluções, como eu falei lá no título, num plural, que vai acontecer dentro da Inglaterra. Obviamente que essa guerra civil estoura quando o parlamento obriga o rei, né, num ato próprio, chamado ato trienal, de não poder mais dissolver o parlamento e ser obrigado a convocar o parlamento no mínimo a cada 3 anos. Então, o parlamento não poderia ficar ocioso, parado, e deveria ser convocado de qualquer forma. E aí há um choque, e esse choque aí se torna uma guerra civil. De um lado, as tropas do rei, e do outro lado, as tropas do parlamento, que vão ser chamadas de cabeças redondas, porque eles não vão usar aquelas típicas perucas inglesas, então vão estar com a cabeça crua mesmo, sem peruca, então por isso cabeças redondas. Liderando essas tropas do parlamento vai estar um cara chamado Oliver Cromwell, né? E a gente tem dois lados aí. Do lado do rei, né, obviamente, a nobreza tradicional, né, os grandes proprietários de terra, né, aquela pessoa ligada ao passado feudal. E do outro lado, a gente vai ter o parlamento com essa nova nobreza, a gentry, né, essa nobreza ligada à burguesia, né, que comprou os títulos, foi togada. Vai ter também pequenos e médios proprietários do lado do pessoal do parlamento. Então, vai ficar nítido aí um embate aí até social. E a gente também vai olhar que vai ter também uma tendência religiosa aí nesse embate. Porque do lado do parlamento a gente vai ter um pessoal mais ligado ao calvinismo, né, inglês, que a gente vai chamar de puritanismo. E do lado do rei a gente vai ter um pessoal mais ligado à Igreja Católica e à Igreja Anglicana, que havia sido feita pelo rei. Então a gente tem aí essa revolução que vai ganhar o nome de Revolução Puritana, porque os puritanos do lado do parlamento vão ganhar, né? Vão ser os responsáveis por promover essa guerra e essa revolução e vão sair como vencedores, né? O rei Carlos I, ele é preso, julgado como traidor e decapitado, né? E aí a Inglaterra inaugura um período chamado República de Cromwell. Então ela abandona o regime monárquico e adota o regime republicano, né? E aí quem está encabeçando é Oliver Cromwell, o líder do exército do parlamento, né? O Oliver Cromwell, ele promoveu, né? Isso até ajuda a entender a vitória do parlamento frente às tropas inglesas, que ele promoveu o New Model Army, né? Ele criou um novo modelo de exército, na qual o título de nobreza não valeria ali para a gente poder dar promoções dentro do exército. Ele começou a instituir a bravura, o merecimento para isso. Então o pessoal estava lutando com muito mais vontade, né, para poder ser promovido e ter uma ascensão dentro do exército. Então, assim, isso fala muito sobre a vitória do parlamento, sobre as tropas do rei aí, dentro do cenário inglês. Vamos lá. Vamos falar desse governo de Cromwell. O governo de Cromwell, essa república de Cromwell, ela tem destaques, né? O primeiro destaque, eu vou falar de uma maneira bem geral, ele tenta eliminar ali, dentro do cenário inglês, todas as discordâncias políticas que poderiam atrasar a Inglaterra. Então existiam dois grupos, os niveladores e os cavadores, que eles tinham ideias distintas, né? Tinham embates e também tinham questionamentos quanto ao governo, que eles vão ser perseguidos, vão ser oprimidos, vão desaparecer, né? O Oliver Cromwell também vai chegar a criar os atos de navegação. Pessoal, isso é muito importante. É muito importante. Porque isso mostra onde a Inglaterra está querendo chegar. Os atos de navegação são tratados que a Inglaterra vai fazer com o próprio povo inglês em relação à burguesia, né? Comércio com a Inglaterra só por navios ingleses, né? Então ele vai fortalecer esse mecanismo mercantil inglês. E, obviamente, para fortalecer esse mecanismo mercantil inglês, ela precisa também fortalecer a construção naval. Então, assim, vários setores da economia vão sendo mobilizados para que esses atos de navegação funcionem. Ele tem uma observaçãozinha no final dos atos de navegação, né, que obriga toda a mercadoria a ser transportada por navios ingleses. Né? A observaçãozinha é que se eu estiver vindo da origem da mercadoria, pode ser trazido por um navio que não seja de bandeira inglesa. Tudo bem, mas assim,
a gente tem que entender que esses atos de navegação estão promovendo o quê? A economia inglesa de modo muito forte, né? Obviamente, o Oliver Cromwell ele vai se tornar o Lorde Protetor, ele vai chegar a fechar o parlamento. Olha que, né, coisa antagônica, né? Ele vai chegar a fechar o parlamento, é, tornando-se Lorde Protetor, ele cria uma república hereditária, ele vai passar para o filho dele. Então, após a sua morte, o filho dele, Richard Cromwell, assume o governo inglês, obviamente que não com a mesma maestria do pai, e, obviamente, o grande parlamento, né, o grande conselho, ele volta a governar e ele restaura a monarquia na Inglaterra. Então, ele depõe o Richard Cromwell do poder. Assume, né, o poder Carlos II, filho do Carlos I, que foi decapitado. Ele tenta reforçar um pouco a monarquia, né, absolutista, mas sem sucesso. Mas Jaime II, seu filho, ele vai tentar com mais êxito, né? Tentar, né? A palavra certa é tentar com mais êxito esse reforço da monarquia inglesa. Não vai dar muito certo, porque ele vai se chocar com o parlamento. E havia também outras coisas que estavam em choque, em questão também no governo inglês. Porque o grande parlamento acabou votando a lei obrigando que todos os reis fossem anglicanos, né? E o Jaime II, ele era católico. Então, assim, acaba tendo esse choque aí grande. Diante das tentativas do Jaime II de ir botar à frente o seu plano absolutista, o parlamento se mobiliza para uma nova revolução. Essa revolução vai se chamar Revolução Gloriosa. Jaime II, vendo a mobilização, ele vai se exilar, né, fugir para a França, e por não ter tido derramamento de sangue, uma nova guerra civil, um embate entre tropas, ela vai receber esse nome bonitinho, Revolução Gloriosa. Tá? E aí o grande parlamento vai chamar Maria Stuart, filha do Jaime II, que era casado com um príncipe holandês chamado Guilherme de Orange, para assumir o governo inglês. E eles assinam ali a Bill of Rights. Ambos assinam a Bill of Rights, né? A Maria Stuart e o Guilherme de Orange assinam a Bill of Rights, né? E o que a Bill of Rights significa? Significa que a Inglaterra se torna agora uma monarquia parlamentar, uma monarquia na qual o rei tem a função de chefe de Estado e o parlamento vai ter a função de chefe de governo, tendo ali a figura emblemática do primeiro-ministro, né? Então a gente vai ter sim uma monarquia constitucional. Bem que a Bill of Rights ela não funciona como uma constituição como a gente tende a ser uma constituição, né? Como a gente tem aqui no Brasil uma constituição, em outros países tem constituição. Mas a Bill of Rights ela existe desde essa época, tá? Desde do final da Revolução Gloriosa, que aconteceu ali em 1688. E é um grande ponto de destaque para o desenvolvimento econômico que a Inglaterra vai ter em seguida, né? Que a gente vai tratar em outras aulas aí, principalmente em que a gente vai falar da Revolução Industrial. Mas, pessoal, vamos lá, recapitulando. A Inglaterra era uma monarquia absolutista, né? Ela se torna uma república, depois ela volta a ser uma monarquia dessa forma constitucional, há uma segunda revolução, e aí ela se torna de fato uma monarquia parlamentar e ela segue o seu caminho até hoje. Então, a gente tem aí o que a gente chama de revoluções inglesas do século XVII, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. É uma revolução que põe fim ao absolutismo inglês e uma revolução que traz aí um cenário mais atual que a Inglaterra vive até hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero o like de vocês. Espero também que se inscrevam no canal, que eu estou sempre colocando vídeos, né? Vários vídeos, para a gente poder estar sempre estudando história aí e aprendendo sempre um pouco mais, tá? Grande abraço a todos e bons estudos!